Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre Jorge Jesus, porque ele não é mais técnico do Benfica, né? Jornais portugueses, brasileiros já têm endossado a notícia de que ele chegou a um acordo com a diretoria do Benfica em uma saída em comum acordo, né? Teve a reunião de emergência pós-derrota para o Porto, né, por 3-0, em que falaram que ele ia ser mantido no cargo, mas isso está confirmado que foi só uma maneira do Benfica falar, ele vai continuar, mas é por causa do interesse forte que o Flamengo tinha. Aí eles queriam um pagamento de multa rescisória. Aí sim o negócio poderia ser fechado, mas a questão é que o Flamengo não quis esperar o Jorge Jesus e preferiu ir atrás do Paulo Sousa, e tudo indica que essa negociação vai ir para frente, por mais que a Federação Polonesa esteja resistindo. Então, assim, Jorge Jesus ficou livre no mercado depois que o Benfica viu. Não tem ninguém mais disposto a pagar multa rescisória, a nossa relação dele não tá boa, ele não tá de bem com os jogadores, vale lembrar isso, né? Os jogadores estão tendo dificuldade de relacionamento com o cara. E com isso, o Benfica estava num clima um pouco sustentável. Acredito que o vestiário atrapalhou bastante ele. Isso tem parcela de culpa dele, ele não é um dos caras mais fáceis do mundo para se trabalhar, mas a questão é que o Jorge Jesus, ele chegou em um fim de ciclo, em um ciclo que deixou a desejar. Eu não diria que o trabalho do Jorge Jesus foi ruim à frente do Benfica. Óbvio que ficar olhando assim, olha, perdeu de 3-0 para o Porto, é uma imagem feia, ruim, mas resumir o trabalho dele só a derrota para o Porto é muito errado, porque assim, o Benfica nessa temporada jogou 30 partidas e só perdeu 5 vezes. Aí ganhou 20 partidas, né? Tem o melhor ataque do campeonato português. Isso não é simplesmente acidente, isso tem mérito dele. Ah, mas foi o Darwin Núñez que está jogando bem. Darwin Núñez foi contratação dele. Alguns dos jogadores que chegaram agora para o Benfica estão ajudando a melhorar o elenco, são contratações do cara, né? Os jogadores que fizeram sucesso na era Bruno Lage foram embora, e muito por mérito do Bruno Lage de peneirar eles, né? O João Félix, Rubem Dias, né? O Jorge Jesus teve que dar uma remontada no elenco, e ele tem essa importância. O Everton Cebolinha foi uma boa contratação, embora não tenha dado muito certo, né? Mas a questão é, ele tentou fazer uma reestruturação no elenco. Hoje não é a mesma coisa do que 10 anos atrás, quando o Benfica podia ter Di Maria, Saviola, o Davi Luiz ainda num grande momento, Luizão. Era um time muito mais competente do que atualmente, até porque o nível financeiro do campeonato português caiu em relação aos demais da Europa, pelo menos, é claro, entre as 4 principais ligas. Eu não vou colocar a Liga Francesa nesse pote, até porque só Paris Saint-Germain é rico lá. Mas a questão é, Bundesliga, Série A italiana, La Liga e Premier League estão cada vez mais ricas em comparações às ligas um pouco mais menores ali, como é a Eredivisie e o Campeonato Português. Então, assim, ele não poderia liderar uma revolução gigantesca no Benfica, mas acredito que ainda assim tenha coisas positivas, né? Ele conseguiu passar em um grupo complicado na Champions, que era o grupo do Barcelona e do Bayern de Munique. Derrotou o Barcelona por 3-0 e teria derrotado o Barcelona por 1-0 se o Seferovic não tivesse perdido um gol sem goleiro, né? Então, assim, ele teria 2 vitórias contra o Barcelona numa fase de grupos de Champions, que é uma coisa muito importante, né? Ele passou, e os jogos mais difíceis do Bayern foram contra o Benfica, né? O primeiro jogo em especial acabou 4-0 para o Bayern, mas até os 70 minutos era um jogo dificílimo, um jogo incrível que o Benfica estava fazendo, né? Isso é muito mérito do técnico, porque havia uma defasagem de talento grande, e esses jogos só foram duros por um certo momento, muito por causa do Jorge Jesus. Tratar o trabalho dele como se fosse uma porcaria é errado. É a gente que está ali analisando porque ele não está conseguindo vencer o Porto e o Sport. Esse foi o grande problema. Ele não venceu os principais jogos, embora assim, ele tenha terminado a invencibilidade do Sport no último campeonato português. A questão é, o trabalho dele foi basicamente o básico para um time da prateleira de cima do Campeonato Português. Só que o básico não basta para ser campeão. Se ele quisesse ganhar do Sérgio Conceição treinando o Porto e do trabalho do Sport, né? Eu esqueço sempre o nome do técnico que está fazendo um excelente trabalho, que é Rubem Amorim, né? O Rubem Amorim. A questão é, ele teria que fazer algo além do básico. E é isso que ele estava falhando. Eu acho que ele está falhando muito por causa da dificuldade de relacionamento. O Jorge Jesus, é que acontece, todo time grande é um cavalo selvagem, né? O cavalo selvagem, ele é muito mais atlético, daqueles que são fáceis de serem domados, né? E a questão é, o Jorge Jesus, quando ele tá com o cavalo no controle, ele faz um trabalho incrível, foi o que a gente viu no Flamengo, né? Um time fantástico e que conseguiu dar trabalho ao Liverpool. Isso não é um acidente também, não. E isso foi impressionante. O jeito que o Flamengo enfrentou o Liverpool, a gente não esperava. Por mais que o Liverpool tivesse um desfalque ou outro, ainda assim era um time extremamente competente, muito acima do nível aqui no Brasil, e foi um jogo surpreendente, né?
E a questão é, quando ele está com o cavalo selvagem sob controle, excelente. Quando ele não está sob controle, ele é o cara que normalmente pode cair do cavalo, né? Ele não é o cara que vai ter as rédeas na mão e conseguir controlar o cavalo para ele voltar de novo ao seu ritmo normal. Porque essa é a diferença, talvez, do Jorge Jesus para os técnicos mais de elite, como o Jürgen Klopp, porque o Klopp atravessou um período complicado, né? As lesões atrapalharam muito, mas ele nunca teve o cavalo fora do controle. Essa é a grande verdade. E o Liverpool conseguiu voltar para os 4 primeiros na última Premier League. E esse ano está aí de novo, brigando lá em cima entre os 3 principais na Inglaterra, que atualmente são Manchester City, Liverpool e Chelsea. Então, assim, essa é a minha opinião sobre o Jorge Jesus, né? Ele teve os seus problemas com o Benfica, ele acabou assim, tendo dificuldade de vestiário, ele tem o seu gênio difícil, mas não se tornou um técnico ruim só porque o trabalho dele não foi o que era esperado. Eu não acho que o trabalho é ruim, só acho que o trabalho foi aquém do que se imaginava quando você contrata um nome como ele. Até porque pelo que ele já conquistou à frente do Benfica. Agora, para onde ele vai? Fenerbahçe está interessado, né? Porque o Vitor Pereira foi demitido, né? Não sei se a seleção polonesa vai atrás dele, mas eu acredito que não. Atlético Mineiro parece muito interessado, mas aí é aquela questão, como é que vai funcionar o Atlético, né? Se eles vão abrir mão de algumas coisas para contratar o Jorge Jesus, eu faria, né? Até porque o outro nome é o Renato Gaúcho. Eu faria qualquer coisa pelo Jorge Jesus. Eu tentaria trazer Portugal para cá, né, gente? A questão é, cara, o Jorge Jesus ele vai ter espaço, ele tem mercado, ele ainda é um ótimo técnico para vários lugares. Mas vamos ver, né? Eu acho que assim, ele tem que resolver um pouco esse gênio difícil dele, porque isso tá impedindo, às vezes, ele extrair o máximo de seus elencos. Eu acho que foi isso que atrapalhou muito ele no Benfica. Mas assim, agora uma história interessante para saber onde ele vai. Eu acredito que o Flamengo vai continuar com o Paulo Sousa, até porque rescindir com um cara agora, né, seria terrível para você fazer novas contratações no futuro, né? Porque você rescinde um cara para trazer o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus for embora de novo, porque ele vai, isso a gente sabe. Quando ele for embora de novo, né? O que você vai fazer? Você vai contratar quem depois disso? Demitir um cara para contratar quem eu queria antes, né? Isso é feio, isso é o tipo de coisa que você não faz. Então, se você tá apalavreado com alguém, contrata o cara, entende? Assim, contrata o cara, vá para frente, você contratou ele, você quis ele, entende? Então vamos ver isso, né? Mas de qualquer maneira, Jorge Jesus está livre no mercado e agora vamos ver para onde ele vai. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.